muito obrigada, muito bom dia a todas, muito obrigada à professora Ana Gabriela Macedo, ao Centro de Estudos Humanísticos aqui da Universidade. Para mim é um gosto estar aqui na Universidade, estar em Braga e vir falar um bocadinho convosco. O tema que me propus falar certamente extravasa um bocado o vosso próprio projeto, não é? Mas parece-me que nós, durante esta conversa, em que eu vou expor alguns slides, mas sempre com possibilidade de interrupção da vossa parte, sempre com possibilidade de diálogo, possa, diremos, atingir melhor os objetivos a que vocês se propuseram com a minha vinda. Este título, certamente, para mim, foi um bocado inspirado no livro da Angela Davis, publicado em 2016, sobre mulheres, cultura e política. E também num outro livro, que espero que também conheçam, da Filipa Vicente, A Arte Sem História. Este livro, na prática, acaba por mostrar como é que as mulheres artistas foram sujeitas a um duplo processo de exclusão da sua própria vida vivida por situações socioculturais e também pela construção da própria história, não é? Na medida em que ficaram fora da história, daí o nome A Arte Sem História. É dentro desta questão dos fatores sociais, culturais, aqui eu acrescento políticos, que nós vamos encontrar as artistas também em tempos de ditadura, não é? Que, como nós sabemos, agora falando da ditadura portuguesa, embora o projeto seja mais abrangente, como nós sabemos, os tempos de ditadura são sempre tempos de criatividade cerceada. Aliás, a diretora do TEL, ou seja, do Teatro Estudo de Lisboa, em 1970, ela dizia que a censura em Portugal se constituiu como uma polícia do espírito. E essa polícia do espírito era de tal maneira que as próprias autoras e autores, quando iniciavam a construção da sua obra, tinham sempre que enquadrar, não é, naquilo que era possível passar ou não, para não ser cortada pela censura. Portanto, temos aqui um autocondicionamento dos próprios autores e autoras para que os seus projetos pudessem passar. Nos anos 50, a Maria Acha tem esta frase muito interessante que eu passo a ler. O escritor, ameaçado ao enviar o seu livro, ao planificá-lo e ao escrevê-lo, não se entrega em dádiva absoluta às suas energias criadoras. É-lhe forçoso sentir a limitação permanente que pesa sobre o seu livro. É obrigado a alterar cenas essenciais, em que usar personagens dinâmicas, esvaziar a ação do seu conteúdo filosófico, limar e polir a obra para a encaixar nos quadros estreitos dos critérios da censura. Eu acho que muitas vezes, quando nós falamos da censura, não interiorizamos qual os reflexos sobre a própria produção artística. E aqui esta frase mostra-nos bem os condicionalismos existentes nessas alturas de ditadura. Falando, por exemplo, da antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, que certamente conhecem, e que em 1968, ao ser publicada, foi alvo de censura, pela Natália Correia, damos conta que não se tratava apenas de poesia que colocava em causa o regime em termos políticos, mas em termos da moral existente, não é? E, portanto, toda uma antologia poética, onde as questões do erotismo ou da sátira pudessem ser um pouco mais atrevidas, como depois vamos ver com as novas cartas portuguesas, tudo isso era posto em causa pelo regime. E se falarmos das artistas plásticas, não é?
E aqui temos as pintoras Maria Helena Vieira da Silva, a Paula Rego, a Lourdes Castro. Muitas tiveram de sair do país no tempo da ditadura salazarista para poderem ter espaço para a sua criatividade. Claro que a Maria Helena Vieira da Silva, a sua saída tem a ver com outras questões, inclusive do marido, pela sua ascendência judia, etc. Mas, de qualquer forma, por exemplo, no caso da Paula Rego, é o próprio pai que lhe diz, nos anos 50, que era melhor ela ir para a Inglaterra, muito nova, porque este país não era bom para as mulheres. E ela própria percebe-se disso depois em Londres, onde tem toda a liberdade para poder, diremos, crescer como jovem mais liberta, que também teve consequências na sua própria criatividade e na sua forma de estar. Como curiosidade, com certeza vocês já conhecem a célebre obra dela, Salazar a vomitar a pátria, que foi mal acolhida em exposições, na exposição A Ordem e o Caos, em que, inclusive, foi recusada numa galeria londrina, porque tinha falos a mais, nem se entende aqui bem, mas enfim. E depois, também, na Galeria de São Mamede, em 1962, o nome do ditador foi retirado. E a pintura passou a chamar-se Vomiting. Acho que era assim. Pronto, isto são coisas que com certeza vocês conhecem, não vos estou a dizer nada novo, porque vocês estão nesta área das artes e, portanto, mais do que eu, compreendem e entendem tudo isto. Eu acho que o maior ato de censura, e depois vemos mais adiante, mas creio que todas vocês já estudaram as novas cartas portuguesas, não é? Portanto, eu considero que foi o maior ato de censura cometido em Portugal. Pouco antes de 25 de abril de 1972, foi a proibição do livro, não é? E o facto de ele não ter podido circular, das autoras terem que enviar para a França para poder ser traduzido e terem o apoio das feministas francesas da altura. E depois falaremos mais adiante do livro, embora não vos estou a dar novidades, porque vocês disseram que sabem isso muito bem. Ainda falando, esqueci-me de vos dizer da Luzia Maria Martins, que era diretora do TEL, até passo um bocadinho atrás só para relembrar aqui a figura dela. Ela dizia que houve muitas peças de teatro que foram cortadas pela censura, que ela não conseguiu colocar em cena, inclusive peças de autoras estrangeiras, como a Marguerite Duras, que a peça Quem é esta mulher foi cortada e proibida de ser encenada pela censura. E é interessante que o Hélder Costa afirmava também, sempre que nós conseguimos alterar algum trabalho artístico de forma a que ele pudesse passar pelas malhas da censura, mas não o desvirtuando totalmente, para isso era uma grande alegria para eles. Até como dizia também a Maria Teresa Horta, alguns censores eram muito pouco inteligentes e sempre que podiam contornar a questão, não é? No sentido de poderem transmitir a mensagem que pretendiam, mas de forma a não ser totalmente visada pela censura, era para eles e para elas um grande feito. Também a Maria Antónia Paula, e a Maria Antónia Paula também na altura ela era da redação do Século Ilustrado e a Maria Teresa Horta estava à frente de uma página, ou de um suplemento de literatura e arte do jornal Capital, e elas falam dos grandes sobressaltos que tinham quando escreviam os textos e depois vinha o lápis azul de cortes. Para elas era coisas terríveis. E a Maria Teresa Horta diz que várias vezes se deslocou mesmo
ao organismo, não é? Já não recordo como é que se chamava, que processava no trabalho jornalístico a censura nos jornais, para mostrar que não era assim e procurar que algumas coisas passassem. E como ela diz, os censores não eram muito inteligentes, alguns até pertenciam ao exército e então sempre que ela podia contornava as questões para que os seus artigos ou os seus textos pudessem passar. Mas isto era uma constante, não é? Era a tal liberdade artística, a tal criatividade que era totalmente retirada. Bem, mas eu gostaria agora de dar um salto e certamente não era isso que vocês queriam que eu falasse mais do antigo regime, ou seja, melhor do antigo regime, da ditadura salazarista, mas eu apetecia-me um bocadinho extravasar isto e passar para a questão das revoluções. Até que ponto as mulheres podem ser protagonistas dessas revoluções, até que ponto as transformações sociais e culturais nas revoluções podem ou não abrir caminhos para os feminismos. Eu acho que isto é um tema muito atual, é um tema que necessita muito maior aprofundamento, não aprofundei, aliás, ele não é algo propriamente, tirando a parte do 25 de Abril, da minha tese de doutoramento, mas era algo que me apetecia muito começar a aprofundar mais. Portanto, se nós pegarmos no conceito de revolução, falamos sempre de uma grande transformação política, cultural, resultante de um movimento de revolta contra um poder estabelecido e que visa promover, efetivamente, mudanças profundas nas instituições políticas, económicas, culturais e sociais. E de que forma é que as revoluções podem produzir mudanças culturais facilitadoras dos caminhos para os feminismos? Vou aqui buscar o caso de 3 mulheres muito distanciadas no tempo, mas que tiveram papel importante e que todas elas pretenderam na prática, desculpem, está aqui a vir um risco detectado, mas peço que não seja nada dramático, distanciadas no tempo, mas que todas elas procuraram contornar o seu destino, ou seja, o destino a que estavam sujeitas pelas representações culturais da época. Só a primeira é que esteve no cerne de uma revolução, que é o caso da Alexandra Kollontai, não é? Que escreveu na Revolução de 1917, a Revolução Russa, escreveu as bases sociais da questão da mulher, mas que fugiu um bocado diremos, à ortodoxia marxista, se nós podemos chamar assim, na medida em que ela considerava que não bastava apenas a revolução para a tomada do poder e alterar as instituições. Era preciso uma verdadeira revolução cultural. E essa revolução cultural que, inclusive, tratasse das questões mais íntimas das mulheres, das sexualidades, da sua forma de estar também no privado, etc. Foi realmente, diremos, uma socialista, marxista, que extravasou os dogmas ortodoxos do próprio marxismo, a meu ver, isto é uma opinião minha, não é? E que, tal como as outras, que depois aqui vou apresentar, procurou sempre ultrapassar as representações culturais da sua época. Portanto, da russa Alexandra Kollontai à norte-americana e negra Rosa Parks, como sabemos, em 1955 recusou ceder o seu lugar a um branco no autocarro no Alabama, incendiando um bocado o movimento pelos direitos cívicos. Ou então a argelina Djamila Boubacha, não é? Foram nomes que lutou pela independência argelina, mas que foram nomes que ficaram muito silenciados, ainda hoje continuam silenciados, mas que todas elas procuraram fugir
aquilo que na época era a sua sujeição e as representações culturais da sua época. Passando, dando aqui um salto para a opinião da Marie Spitacic, desculpem, eu não estou a fazer nenhuma cronologia, isto numa entrevista que eu fiz em 1997, ela afirmava que as mulheres que são protagonistas num primeiro momento, depois são silenciadas pela própria revolução, ou pela calma que se segue à própria revolução. Mas ela dizia, mas nós pensamos que elas estão paradas, mas não estão, não é? Elas tornam-se invisíveis, pensamos que elas regressaram a casa, mas continuam de facto a lutar. É muito interessante esta opinião dela, que eu acho que se aplica a muitas situações. E agora vou pegar em duas revoluções. Na Revolução Francesa e na Revolução do 25 de abril de 1974. Melhor dizendo, do golpe militar de 1974, que deu origem a um processo revolucionário, a que nós normalmente chamamos a Revolução do 25 de abril ou a Revolução dos Cravos, não é? São momentos históricos muito distanciados, com características totalmente diferentes, mas vamos ver se têm ou não algumas coisas em comum. Eu não sei se vocês... Eu tenho aqui sempre um grande problema quando venho falar de certas coisas. É se vocês já estão por dentro das questões ou não, não é? Embora exista sempre uma forma diferente de falar, quer queiramos, quer não. Portanto, eu não sei se vocês já focaram o papel das mulheres na Revolução Francesa. Já? Não. Pronto, então já me sinto um bocadinho mais descansada. Ora bem, como nós sabemos, a Revolução Francesa foi um momento muito importante na história da humanidade, não é? Na medida em que o poder absoluto régio, não é? Foi colocado em causa e pela primeira vez se estabeleceram 3 níveis de poder, não é? O poder legislativo e a separação, o poder executivo, não é? O poder legislativo, o poder executivo e o poder... Agora estou... Quais eram os 3 poderes que não... Judicial. Exatamente. Portanto, a separação dos poderes, que antes eram concentradas numa única figura que era o rei, que fazia as leis, que governava e que aplicava as leis, isso foi posto em causa pela Revolução Francesa. E pela primeira vez também os direitos individuais acabaram por ter uma pujança importante e uma visibilidade grande. No entanto, em relação às mulheres, apesar delas terem tido um papel muito importante, isto é uma pintura, não é? Do século XVIII, na marcha sobre Versalhes, Palácio do Rei, não é? Reivindicando o pão, reivindicando as suas reivindicações mais imediatas, não é? Nós dizemos, aliás, eram designadas pelas Botafogo, não é? Porque elas encabeçavam as principais insurreições em Paris, e também nos levantamentos da primavera de 1795, um pouco mais tarde. São elas que tocam os tambores nas ruas da cidade, utilizam muitas vezes a criatividade, utilizando efeitos carnavalescos para poderem ser mais reconhecidas, zombavam das autoridades. Formavam os chamados clubes de mulheres, onde falavam umas com as outras. No entanto, os revolucionários da época acabaram por proibir esses clubes de mulheres e qualquer ajuntamento na rua que envolvesse um número superior a 100 pessoas. Portanto, começamos a ver as grandes limitações que elas próprias tiveram em todo esse processo. Depois, houve algumas que se destacaram. Certamente que ouviram falar do Olympe de Gouges, não é? Que foi condenado à morte por pretender ser homem de Estado e não...
e não cumprir as tarefas que competiam ao seu sexo. Contudo, por aqui isto não está, é preciso dizer, diremos que é isto que é apontado por alguns textos feministas, mas ela, quando lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, depositou grandes esperanças na rainha, na Maria Antonieta, que entretanto tinha sido presa e depois foi guilhotinada juntamente com o rei, porque ela era uma mulher e certamente que esta Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã acabavam por criar na própria rainha, que era mulher, algum acolhimento. E isto também deve ter influenciado o facto dela ter sido depois guilhotinada, não é? Mas, de qualquer forma, é interessante, eu não trouxe depois para não vir carregada, existe um livro onde tem a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que nós pensamos, então diremos que isso é uma declinação no feminino da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, em vez de ter homem, tinha mulher, não. São direitos diferentes? São, efetivamente, ela em todo, diremos... O texto está online já, portanto, o texto da declaração já está online, não é? Já, numa edição, aliás. Sim, eu já uma vez utilizei numa aula, tem toda a razão. E, portanto, vocês depois podem consultar e percebem que ela tem toda, no conteúdo da carta, tem toda uma perspectiva feminista que não se coaduna apenas com a declinação no feminino daquilo que tinha sido escrito no masculino. E, aliás, ela tem uma frase muito interessante que é: se as mulheres podem subir ao cadafalso, também têm direito a subir à tribuna. Portanto, há uma série de artigos que são extremamente interessantes e que mostram realmente a mentalidade de uma mulher para além do seu tempo. Eu acho muito piada a uma frase que vem num livro da Conceição Nogueira e que é uma frase que é citada da Amélia Valcarcel, que é uma feminista castelhana, muito importante, e a frase é esta: o feminismo nasce no século XVIII com o iluminismo e a modernidade, como sinal de protesto pelo facto das mulheres terem sido excluídas da cidadania. E, portanto, o feminismo é um fenómeno do século da razão, mas é um filho não desejado. Acho que é muito interessante, não é? São estas próprias contradições na Revolução Francesa, e vocês reparem, enquanto que o Rousseau, um dos principais revolucionários da época, afirmava que as mulheres devem ser orientadas para as suas funções naturais, determinadas biologicamente, portanto, o facto de serem mães, de cuidarem da família. Aquela dicotomia entre o público e o privado acabou por ser extremamente reforçada durante o período da Revolução Francesa, porque os revolucionários da época pretendiam mesmo que as mulheres ficassem confinadas à esfera do privado. Aliás, há umas pinturas da época também muito interessantes, ou feitas posteriormente, que se chama Le Tricotage. Eu agora não trouxe aqui, porque às vezes utilizo uns slides, outras vezes utilizo outro, em que se vê uma assembleia com os homens a falar e as mulheres que podiam assistir às assembleias, mas não podiam falar, à volta, a falar umas com as outras, ou então a fazer tricô, não sei. Portanto, a pintura chama-se Le Tricotage, e que mostra como é que o papel delas era extremamente limitado. Elas que estavam na rua, elas que apelavam aos homens até para virem para a rua, elas depois não podiam falar nas assembleias. Realmente nós podemos dizer assim, não podemos fazer anacronismos e dizer pronto, isto devia ter sido feito desta maneira, não é? Mas
porque temos que compreender os contextos históricos, sociais e culturais de cada época. Mas é um bocado revoltante ver que o grande período do iluminismo, não é? O grande período dos direitos individuais exclui as mulheres, não é? Exclui as mulheres. E diremos que é aliás, a Lígia Anâncio tem também um livro onde escreve com Isabel do Carmo e onde cita uma série de autores e autoras do século XVIII e mais tarde do século XIX, onde ela mostra isto também muito bem. Diremos que a separação do público e do privado, desde a Revolução Francesa para cá, há mais de 200 anos, acaba há mais de 1799, século XVIII, século XIX, século XX e XXI. Não é? Eu às vezes esqueço-me que já estamos no século XXI. Não é? Acabou por, durante todo este período lá para cá, esta dicotomia do privado e do público não acabou, continua e ainda com muito peso nos tempos atuais. Portanto, a força que este determinismo biológico e que as mulheres foram sujeitas tem as suas marcas ainda na atualidade. Passemos então para um período também muito importante, finais do século XIX e inícios do século XX, que são as lutas das sufragistas inseridas naquilo que se chama a primeira vaga dos feminismos. Esta história das vagas também, ou ondas, também tem muito... Nós costumamos utilizar as vagas e as ondas para arrumar cronologicamente algumas das lutas. Mas existe uma autora que é... eu começo a ficar com muitas brancas. Ai, meu Deus. Eu já digo não, então. Que nos diz que gosta muito mais da metáfora vulcânica em vez desta metáfora marítima ou oceânica. Porque ela diz que as lutas feministas surgem mediante determinadas erupções da sociedade. Assim como o vulcão tem as suas erupções. E depois tem períodos em que está como calado, silencioso, ninguém pensa que de repente, ou seja, os cientistas sabem, mas não se pensa geralmente que vai ter uma erupção e parece que está tudo morto. Ela também fala dos movimentos feministas desta forma. Karen Hoffen. Não é? Karen Hoffen. É Karen Hoffen, exatamente. É isso, a Karen Hoffen. E então, já estudou a metáfora. Ontem. É muito a última chegando, mas não estava ali com a leitura. Muito bem. E, portanto, ela diz isso. Quer dizer, há períodos que parece que o movimento feminista nenhum, mas de repente... E depois, se nós nos lembrarmos dos últimos acontecimentos, por exemplo, aquela grande erupção a seguir à tomada de posse do Trump, não é? Em que em todo o mundo saíram milhares de mulheres, de homens também, mas diríamos que foram as mulheres que foram as maiores protagonistas desse movimento. E outros movimentos feministas da atualidade, também já numa outra onda ou vaga, não sei, mas que nós entendemos que não se estava à espera e de repente acontece. E, portanto, eu acho muita piada a esta questão dos feminismos surgirem por erupções na sociedade, por contradições que se vão acumulando e que, em determinada altura, vêm ao de cima. Pronto, mas falando então, ainda nessa outra linguagem das ondas, ou das vagas, a luta das sufragistas realmente foi uma luta muito importante, que se insere na primeira onda dos feminismos, como nós sabemos, e que teve períodos, diremos, em que as questões culturais da época foram muito postas em causa.
e vejamos, pela sua radicalidade, que nós, por exemplo, se vocês viram o filme As Sufragetes, não é, que passou, nós vemos que o movimento não é um movimento uno, não é? Existem diferenças entre elas, entre as mais radicais, entre as mais moderadas, aquelas que inclusive até diziam que podia haver um atentado ao outro e outras que estavam contra essa forma de atuação, etc. Não é? E outra coisa também muito importante, muitas vezes atribui-se o movimento feminista, sufragista, apenas às mulheres da classe média. Nesse filme mostra como as mulheres operárias também, daquela fábrica que ela retratava, também tinham esperanças, não é? De que o direito ao voto lhes poderia vir a garantir depois outros direitos. Agora saibamos que isto depois teve contradições com as feministas socialistas, etc. Mas não vamos aprofundar muito. Vamos aqui só ressaltar quais foram os movimentos desta luta sufragista que puseram em causa a cultura vigente, não é? Em muitas circunstâncias. Por exemplo, Emmeline Pankhurst, que com as filhas fundam o Women's Social and Political Union, utilizavam estas práticas radicais. Uma delas é quando eram presas, faziam greve de fome. Existem também ilustrações que mostram elas serem forçadas a comer, não é? Entubadas para poderem comer. Depois elas eram libertas, passado algum tempo voltavam outra vez. Existe aqui uma postura neste radicalismo delas também contra, não era normal mulheres fazerem greve de fome quando eram presas, ou por exemplo elas assaltaram o Parlamento, melhor, partiram vidros, entraram para o Parlamento, cortaram linhas telegráficas, etc. Não é? Portanto, eram atos que não eram normais nas mulheres da época, não é? E elas acabavam por fazer, muito convictas da luta pelo direito ao voto e muito convictas que eram estas as formas que deviam atuar naquela sociedade. Por exemplo, a Emmeline Pankhurst foi presa 13 vezes e fazendo sempre greve de fome. Só em 1918 é que o governo inglês concedeu o direito de voto às mulheres maiores de 30 anos. Vamos agora fazer um outro grande salto. Não vamos passar pelas feministas, mas se quiserem falar disso, podemos falar como é que eram as feministas em Portugal, da primeira vaga dos feminismos. Não tinham o radicalismo destas feministas inglesas, lutavam realmente pelo direito à educação, pelo direito ao voto. Houve mulheres bastante destacadas, Jana de Castro Osório, a Carolina Beatriz Anjo, que pela primeira vez, isso já vocês sabem, não sabem? Pronto, não vou pronunciar. Portanto, votou em Portugal, contornando a questão da lei, não é? E depois a lei é modificada. Esse pacto histórico agora já está nos livros de história das crianças. Já está. Sabe uma coisa, durante muito tempo. Sim. Está. Durante muito tempo, essas feministas eram valorizadas nos manuais de escola apenas por o caso da Adelaide Cabete e da Carolina Beatriz Anjo, por terem bordado a bandeira da República. Não é? Vocês reparem como era importante. A valorização era feita em termos da sua arte de bordar, uma arte de mulheres, não é? Não era pelos discursos que elas fizeram, os comícios republicanos, não era por nada disso, não é? Era devido a esse facto. Portanto, as nossas feministas foram bastante moderadas, mas tiveram um papel bastante importante. Não podemos dizer que não tiveram um papel. E tudo isso também tem a ver com um determinado contexto. Aliás, a Cara Norton também diz isto. Nós não podemos interpretar os feminismos fora dos contextos sociais, políticos e culturais de cada época. Quando, por exemplo, eu comecei a fazer a minha tese de doutoramento e me diziam que não tinham existido feminismos em Portugal, porque se comparássemos o que existia em Portugal com o que tinha existido em França,
ou na Itália, na Inglaterra ou mesmo em Espanha, não tinha existido movimento feminista em Portugal. Ora, nós não podíamos fazer isso porque nós temos que ter em consideração 48 anos numa ditadura e o que é que isso trouxe, não é? E, portanto, tinha que se integrar essas lutas dentro desses contextos para nós podermos entender se tinha havido ou não feminismo. Agora, vamos fazer um grande salto e vamos passar para o maio de 68 em França, não é? Também não foi só em França, nos Estados Unidos, as cotas dos estudantis, etc. Sabemos que em relação a Portugal, este maio de 68 passou por cá muito pouco. Reparem, nós temos as crises estudantis de 1962, 1965 e 1969, mas as nossas lutas estudantis estavam sempre marcadas pela luta contra o regime, pela luta contra a guerra colonial. E não se conseguiu formar uma massa crítica de mulheres capazes de colocarem os seus próprios direitos e reivindicarem-os, porque, claro que em maio de 68 foi criado, em 1968 foi criado o MDM, o Movimento Democrático de Mulheres, mas esteve também muito envolvido nas lutas pela libertação dos presos políticos, na luta anticolonial. Portanto, aqueles grupos feministas que tinham surgido, por exemplo, no maio de 68 em França, que colocavam em causa a forma como as próprias mulheres dentro do movimento revolucionário de 68 eram tratadas. E não houve uma massa crítica em Portugal para isso. Diremos que sabemos que no técnico e na Faculdade de Letras, na Faculdade de Ciências, houve alguma luta contra os chamados geniceus. O que eram os geniceus? Eram umas salas só para raparigas que existiam. E houve estudantes, rapazes e raparigas, que invadiram essas salas e que acharam que não tinha razão de ser, existiram salas só para raparigas, rapazes e raparigas tinham que conviver. E é engraçado, por exemplo, a Helena Pato, que foi uma das estudantes da altura, que era do chamado Movimento de Estudantes do MUD, Movimento Universitário Democrático, exatamente. Desculpem as minhas brancas, eu já acertei que tenho que ir a um neurologista para perceber o que é isto. Pronto. Mas o que é que acontece? Ela dizia, quando entrava na Faculdade de Ciências, ia sempre para o lado direito, que era a sala onde estava, da Associação de Estudantes, onde estavam rapazes e raparigas. E não ia para o lado esquerdo, que era a sala do gineceu. Portanto, havia raparigas na época que já recusavam este tipo de tratamento entre separação entre rapazes e raparigas. Portanto, é preciso também entender que contexto social e político estava na base do maio de 68, não é? Os movimentos sociais e políticos contra a guerra do Vietnã, os movimentos estudantis, o movimento negro pelos seus direitos e contra o racismo, o movimento pela independência das colónias, os novos estilos culturais e vida de maior libertação sexual. Nós só nos lembramos muitas vezes do movimento hippie, não é? Os Beatles, que hoje continua a durar os Beatles. A participação de milhares e milhares de jovens nestes novos movimentos sociais. Portanto, as coisas não surgem por acaso, não é? Existia todo um contexto internacional. Mas em Portugal, este contexto internacional só era, diremos, sentido nas questões da guerra colonial. Aí teve muito peso, como nós sabemos. E, portanto, a chamada segunda vaga dos feminismos não chegou propriamente a Portugal nessa altura, nos finais dos anos 60. Apesar de nos finais dos anos 60 já existe alguma alteração dos costumes e começamos a ver determinadas revistas, como a revista Modas e Bordados,
onde na capa aparecem mulheres de calças, de socas, um bocado dando um certo apoio ao movimento que as jovens tiveram para entrar de calças nos liceus, como vocês sabem. Isso é do meu tempo. Já é o meu tempo também. Mas aquilo que dominava, não é, ideologicamente, eram as revistas da Mocidade Portuguesa Feminina, não é, que procuravam educar as raparigas para as tarefas domésticas, serem boas mães, boas esposas, etc. Mas isto nos anos 60 começou tudo a ser posto também em causa por novos estilos de vida, que não é na maioria da população, mas alguns setores estudantis. Mas as reivindicações das mulheres na esfera do privado, aquilo que na segunda vaga dos feminismos se dizia que o privado era político, a luta contra a violência doméstica ou a violência, os maus tratos contra as mulheres, era assim que se chamava, não existiu em Portugal, não houve condições para que isso avançasse, mas lá fora, como sabemos, a violência contra as mulheres, a criação das primeiras casas de abrigo, das primeiras linhas de atendimento a mulheres vítimas de violência, aconteceram nos finais dos anos 60 e inícios dos anos 70. A questão que em Portugal só surge quase 30 anos depois, não é? É preciso perceber, e isto tudo tem os efeitos, de uma época que nós vivemos de grande obscurantismo, em que também as ideias e tudo aquilo que se passava lá fora tinha muita dificuldade a chegar a Portugal. Se nós consultarmos a imprensa da época, mesmo, por exemplo, em relação ao julgamento das chamadas Três Marias, não é? Em relação às novas cartas portuguesas, não existia, praticamente, eu só encontrei uma pequena notícia num dos jornais portugueses, assim muito telegráfica. Enquanto lá fora, quando estive em Paris e estive a consultar outras coisas, havia uma série de jornais que falavam das novas cartas portuguesas. Então, isto quer dizer que a falta de ligação ao exterior, não é? Por exemplo, a Maria Antónia Paula esteve no maio de 68 em França e escreveu um livro que se chamava Revolução, Meu Amor, onde faz entrevistas com uma série de dirigentes da época e tal. O livro foi logo apreendido cá. Portanto, mesmo que ia a França e procurava publicar algo sobre o maio de 68, isso não passava, não é? Então, é normal que estas ideias não circulassem, não é? Mesmo estas questões da violência contra as mulheres, que tiveram, as primeiras protagonistas foram as ativistas feministas. Por exemplo, em Inglaterra, à altura de um livro muito importante, ela chama-se Irene Pinsey, e o livro chama-se Grita Baixinho, não, Chora Baixinho para que os vizinhos não ouçam. Mais ou menos assim, Scream quietly for the neighbors will not hear, assim uma coisa, desculpa, no meu inglês, mas pronto, esse livro foi quase um best-seller na altura, porque as mulheres começaram a escrever cartas sobre as suas situações e foram formadas as primeiras casas de abrigo, que, ao contrário das nossas, já num período diferente, não tinham apoio estatal, não é? Mas era apenas através do ativismo daquelas feministas que começaram por abrigar as primeiras mulheres nas suas próprias casas, depois começaram a juntá-las noutros espaços, as próprias mulheres geriam as casas de abrigo. Portanto, foi toda uma metodologia de trabalho de cariz feminista muito importante e que em Portugal se perdeu. E perdeu porquê? Precisamente porque não tivemos este ativismo feminista.
quando são formadas as primeiras casas de abrigo, elas são através de subvenções estatais, não é? Mas isto para vos dizer o quê? No Portugal, a seguir ao 25 de Abril, em termos culturais, e depois vamos ver, esta questão não estava colocada. Não estava colocada. Diremos, esta corrente radical do feminismo, como eu vos disse, que tinha a ver com o pessoal é político, não tinha a ver apenas com a ruptura de concepções sobre a família e a denúncia das situações de violência, mas também a autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo, e daí também a separação da sexualidade da procriação, e a luta pela contracepção e legalização do aborto. E vocês reparem, a separação da sexualidade e da procriação em Portugal, já depois do 25 de Abril, tem um episódio muito interessante na Assembleia da República, não sei se vocês sabem, protagonizado pela Natália Correia. Sabem qual é? Quem é que tem o meu livro? Quem é que não leu o livro? Eu li. É assim, a Natália Correia começa a debater, a ver se eu consigo encontrar, porque às vezes também já nem sei encontrar bem as coisas, não é? Anos 70, vamos dizer 72, não é anos 70, é anos 80, ou anos 90, deixa-me cá ver. É que eu vou buscar isto. Anos 80, foi anos 80, pois foi exatamente. Vocês pode ser que encontrem primeiro. Deve ser alguns nos anos 70, não é? Não, é já anos 80. É anos 80? É anos 80. Então é assim, ela tem uma grande discussão com o deputado do CDS, que é o Morgado. É o Morgado. Eu tenho em nota. É que é o discurso. É o discurso do moço. Ela tem em nota, no Espírito de Tribunal 66. Está aqui na nota. Eu tenho estas notas e as notas são importantes para vermos uma série de coisas. E então é assim, ela faz, no meio da Assembleia, um poema que depois distribui aos jornalistas e que diz assim: o ato sexual é para ter filhos, disse ele, já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino fazer menino ao menino, e cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou para a carração. Uma vez, e se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o morgado. Portanto, isto é realmente o colocar em causa, não é? Da tal ligação que setores, diremos, conservadores da nossa sociedade colocavam entre a procriação e a sexualidade. Isto foi só uma curiosidade para vos mostrar que isto tinha total razão de ser nos finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, estas reivindicações. Bem, então e o que é que se passava em Portugal? Bem, em Portugal nós tínhamos, durante o tempo de ditadura, um regime que foi portador de toda uma ideologia de submissão às mulheres. Eu não sei se a Ana Gabriela ainda estudou por estes livros. Da primária. Eu já me leu muito, mas eu tenho esses livros. Alguns deles, que agora foram reeditados. Exatamente. Portanto, esta era uma das imagens características desses livros. A lição de Salazar, não é? Vocês reparem, a mulher está a preparar a comida, o homem entra todo suado de ter andado a cavar não sei o que mais em casa, o crucifixo lá ao fundo, sempre como referência, e os filhos a levantarem-se com a entrada do pai em casa, com uma grande alegria, etc. Não é? Esta ideia de Deus, pátria e família era algo que estava sempre, digamos, na ideologia vigente na época.
eu ainda me lembro, mas isso lembro-me tão bem, de um texto, um dos primeiros textos do livro, que era a Emilita é uma linda menina, assim, uma coisa. Então via-se a Emilita a limpar o pó uma cadeira. E depois o texto dizia que a Emilita era uma boa menina porque ajudava a mãe nas tarefas de casa. Portanto, era assim que nós éramos educadas, não é? Para imitar as mães, para ajudar as mães. Depois, nestes 48 anos de ditadura, não é? Nós sabemos que a mulher era o pilar da família, ficando reduzida às funções de mãe e de esposa. No entanto, é preciso entender o seguinte. O livro da Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, que eu faço sempre referência como uma obra, podemos dizer, está datada no tempo. Estará, não é? Finais dos anos 40, início dos anos 50. Mas a grande reportagem, vocês sabem porque é que este livro aconteceu? Não? Não. É assim, em 1948, a ditadura fecha o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Isto surge, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas tinha sido formado em 1914 por Adelaide Cabete. E teve períodos melhores, piores, e em 1947 organiza em Belas Artes uma mostra de livros de autoras de outros países. Até nem se entende como é que, porque a Maria Lamas, entretanto, já era presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, como é que consegue fazer chegar esses livros a Portugal? E há uma grande exposição de livros feministas, não é? De outros países. E uma série de debates que acontecem em Belas Artes. Claro que aquilo teve bastante divulgação e a PIDE procurou abafar o assunto. Sabemos que elas tiveram de retirar os livros rapidamente quando souberam que a polícia política andava em cima daquilo, recolher em casa de algumas delas, para não serem apreendidos. E é a seguir, em 1948, que Salazar decide que o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas devia ser encerrado. É o governador civil de Lisboa que vai fazer o encerramento. E a Maria Lamas, justifica o encerramento a dizer: minha senhora, nós já temos organizações femininas em Portugal que tratam dos assuntos das mulheres. Não é necessário o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, por isso vai ser encerrado. E ela disse: não é assim? Então, eu vou percorrer o país e mostrar como é que vivem as mulheres deste país. Então, a Maria Lamas, que entretanto tinha sido despedida do século, ela percorre o país com o apoio de amigos, dinheiro para fazer essas viagens, e inclusive chega às aldeias mais afastadas, utiliza como meio de transporte o burro, a carroça, ela vai a todas essas aldeias. Inclusive também vai aos Açores e à Madeira. E faz reportagem. O livro é muito através do diálogo que ela tem com as mulheres e de fotografias. Fotografias belíssimas. E é publicado em fascículos, ou seja, como não havia dinheiro, vai sendo publicado até a obra estar incompleta, mais ou menos em 1950. Há uma edição da obra. Nós, no Centro de Documentação da UMAR, temos a obra, a precisar de ser, temos que levar a um especialista por causa da lombada para ser reposta, não é? Eu tenho a edição da Caminho, da editorial Caminho, que fez em 2000, mas ainda não há outra publicação. Sabemos que a Sofia Neves
teve um sonho, a jornalista Sofia Neves, que foi apresentar um projeto, acho que o Ministério da Cultura, isto dos anos 90, finais dos anos 90, para percorrer as mesmas aldeias que a Maria Lamas, 50 anos depois, para entender de que forma a vida tinha mudado nessas aldeias. É um projeto giríssimo, mas não foi financiado e ela não teve condições para o fazer. Isto, portanto, para dizer que essa obra é realmente uma coisa, eu digo mesmo monumental em termos de reportagem, da primeira grande reportagem sobre a vida das mulheres no nosso país nos anos 50. E há outra coisa muito interessante, por exemplo, nós falamos muitas vezes do livro da Betty Friedan, publicado em 1963, que foi também um best-seller na altura, em que ela coloca em causa todo aquele movimento das mulheres recolherem a casa depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Toda aquela tendência que houve para as mulheres regressarem a casa. Debaixo dos slogans de vida feliz, de grandes eletrodomésticos, e que as mulheres eram muito felizes porque finalmente tinham quem as ajudasse em casa, os eletrodomésticos, não é? E ela faz um estudo através de questionário a essas mulheres e mostra como grande parte dos problemas psicológicos, depressões que elas tinham, na prática era por essa vivência em casa, não é? Então isto foi em 1963, mas já nos anos 50, a Maria Lamas tem um capítulo sobre as mulheres domésticas, não é? E onde ela mostra como é que aquele trabalho miudinho, fastidioso, das tarefas em casa eram extremamente revoltantes para as próprias mulheres, que ganhavam consciência que podiam fazer outras coisas na vida. É muito interessante quando se vai ver na parte das domésticas esse pensamento da Maria. Pronto, mas eu já estou a extravasar muito, vocês sabem que eu depois ando por aqui, depois vou buscar outras coisas, desculpem. Então, vamos agora dar outro salto importante e vamos para as novas cartas portuguesas. Vocês já estudaram todas as novas cartas portuguesas, portanto, o que eu vos vou dizer de certo, que não é novidade para vocês, dizer apenas que esta campanha de solidariedade feminista com as autoras das novas cartas portuguesas teve pouco eco social no país, mas teve muito eco lá fora. Por exemplo, em Massachusetts, uma conferência que houve de mulheres nos anos 70 acaba por fazer moções ou votos de solidariedade com as autoras das novas cartas portuguesas e também de uma jovem que em Itália tinha sido condenada por ter feito um aborto. Portanto, essa moção tem estas duas situações, não é? Também, em Nova Iorque, chega a existir uma campanha de angariação de fundos, porque vocês sabem que elas não foram presas porque tiveram que pagar uma caução, não é? E, portanto, esse dinheiro, algum dele, quer dizer, foram os amigos, escritores e escritoras amigos, que contribuíram para esse, e que também foram testemunhas delas no próprio processo judicial, que acabaram por dar apoio. Mas dizer que o dinheiro também vem de Nova Iorque, algum dinheiro, não é? Depois, as concentrações em frente às embaixadas. Uma manifestação que houve à volta da Notre-Dame de Paris, com uma canção feita pelas feministas da época sobre as Três Marias. Enfim, a tradução do livro em várias línguas e, por exemplo, para o francês foi através de uma brasileira que vivia em Paris e que faz a tradução do livro, e depois o livro vai sendo traduzido em várias línguas. Todo este movimento de que nós não tivemos eco em Portugal, mas que mostra que as novas cartas portuguesas, para além delas terem sido
também um dos elementos, ou seja, a absolvição das 3 escritoras acabou por desencadear o movimento de libertação das mulheres em Portugal, não é? Porque nesse mesmo dia em que houve o julgamento, elas foram absolvidas, a 8 de maio, 7 de maio de 1974, elas reuniram-se em casa de uma delas. Eu, quando digo elas, não falo da Maria Velho da Costa, fundamental, da Maria Teresa Horta e da Maria Isabel Barreiro, que se reuniram e que decidiram formar o ML em Portugal, porque tinha sido também através do ML em Ana França que elas tinham tido tudo isso. E quando, isto para vos dizer o quê? Quando eu falei que considerava que este tinha sido o maior golpe de censura em Portugal antes do 25 de Abril, que foi a proibição deste livro, e que durante muito tempo também deste livro não se falou em Portugal, mesmo depois do 25 de Abril. Conseguimos que ele fosse mais falado e estudado nas universidades, não é? Através da vossa intervenção, da Ana Amaral e do grupo de trabalho que se formou em torno das novas cartas portuguesas, mas dizer que realmente esta sempre foi uma obra muito mal amada. Mal amada. Nesse tempo, não é? No fascismo, e também em Portugal depois do 25 de Abril. Então, eu gosto muito de colocar uma parte, porque as novas cartas portuguesas são de tal modo ricas em tanta coisa, não é? Que apetecia ter aqui o livro e ficarmos aqui a ler o livro, não é? Mas vocês já o fizeram, certamente. Mas esta parte do livro acho que é extraordinária, que é assim: quando o burguês se revolta contra o rei, ou quando o colono se revolta contra o império, é apenas um chefe ou um governo que eles atacam. Tudo o resto fica intacto. Os seus negócios, as suas propriedades, as suas famílias, os seus lugares entre amigos e conhecidos, os seus prazeres. Se a mulher se revolta contra o homem, nada fica intacto. E é interessante que no prefácio a uma das edições das Novas Cartas Portuguesas, a Maria Lourdes Pintacil também fala desta parte, não é? De como é que as Novas Cartas Portuguesas produziam realmente não só uma revolta contra a moral da época, não é? Mas também como é que elas representaram uma alteração também de valores que, apesar de tudo, e do 25 de Abril, daquilo que nós vamos ver, não tiveram um grande eco, e também nos temos de interrogar porquê. Porque isto representava uma certa revolução cultural. Como é que no 25 de Abril, esta questão da alteração dos valores, não é? Esta revolução cultural teve ao meu lugar. Então, passando ao 25 de Abril, eu não sei que horas são, estou falando, digam-me, por favor, ajudem. 8h30. Temos a tempo? Eu acho que, sei lá, 10 minutos e depois um pouquinho de tempo para discussão. Está bem? Tá, eu disse que vocês podiam sempre interromper, mas está, Claro. Então eu vou acelerar. 25 de Abril de 1974, eu tenho sempre andado à procura das fotografias de mulheres nas fotografias do 25 de Abril de 1974, mas só vejo militares, tanques, as mulheres estavam lá no meio daquilo tudo, mas enfim. Mas aqui é uma fotografia, por exemplo, de operárias da Confélias, na reivindicação por melhores salários, etc. Temos aqui a luta pelo direito ao divórcio, que foi uma das primeiras lutas em que as mulheres e homens, mas participaram, e conseguiu ser, logo em junho ou julho de 1974, com a alteração da concordata com a Santa Sé, conseguiu resultar. Aqui temos a tal manifestação no Parque Eduardo VII, certamente que vocês já ouviram falar dela, não é?
não devo ter muito tempo para falar nisto, mas na prática as feministas, o MLE, o Movimento de Libertação das Mulheres, quis fazer no início de 1975, que tinha sido proclamado pelas Nações Unidas como o Dia Internacional das Mulheres, tinha pensado fazer uma queima simbólica de objetos que continuavam, apesar do 25 de abril de 1974, continuavam a ser opressores das mulheres, não é? Então, era o Código Civil, que ainda não tinha sido alterado, só foi em 1978, era grinaldas de noiva, panos de pó, brinquedos para os meninos e para as meninas, a carta de guia de casados do Francisco Manuel de Melo, etc, etc. Tinham pensado fazer num bidon essa queima simbólica. Pois bem, a notícia que sai no Expresso é esta: striptease de contestação organizado pelo MLE. Então, isto deu nisto, não é? Centenas e centenas de homens a rodeá-las, a tentar apalpá-las, a tentar despi-las, porque uma ia vestida de noiva, outra ia vestida de vampa. Elas acabam por se refugiar na casa da Madalena Barbosa, que era no cimo do Parque Eduardo VII. Têm que chamar a polícia porque os homens encostavam-se aos vidros do prédio, algumas tinham levado crianças. Quer dizer, elas na prática queriam fazer uma ação simbólica até para a comunicação social, como aliás as francesas tinham feito com muito êxito, que foi colocar uma coroa de flores no monumento do soldado desconhecido, dizendo que mais desconhecido que o soldado desconhecido era a mulher do soldado desconhecido. E, portanto, esse ramo de flores era para a mulher do soldado desconhecido. Ora, aquilo deu. Elas queriam fazer qualquer coisa assim diferente, mas realmente a sociedade portuguesa, enfim, não vou falar mais disto. Só uma questão: os desafios que Abril não resolveu, a violência contra as mulheres, a separação da sexualidade de um contexto familiar patriarcal e heterossexual e o direito ao aborto. A palavra feminismo, mesmo após o período revolucionário de 74, não fez parte do vocabulário político, foi sempre uma palavra mal amada. Aqui há algumas ações contra a violência sobre as mulheres, mas já nos anos 90 podemos falar das fragilidades dos feminismos. Não quer dizer que os feminismos não aconteceram em Portugal. Aconteceram e depois, se quiserem falar, eu tenho prova disso. Mas houve dificuldades. É preciso perceber isso. Umas dificuldades também teve a ver com as reivindicações mais específicas das mulheres não foram tidas em consideração. O facto da luta pela despenalização do aborto ter durado mais de 33 anos, ou cerca de 33 anos, e por isso foi ali que os movimentos feministas fracos, não é, se concentraram para se conseguir esta vitória finalmente em 2007, e acabo com esta figura, que é a bibliografia, mas pronto, não interessa. Pronto.